Olá, por que vacinar o seu filho contra a Covid-19? Essa é uma dúvida que ronda a cabeça de muitos pais irresponsáveis, sobretudo com o fim do período do isolamento social. As crianças, depois dos idosos, são o grupo mais vulnerável a desenvolver casos graves de Covid. Eu sou Alexandre Bueno e bem-vindo ao Saúde com Ciência. No episódio de hoje, eu recebo a professora Carolina Lins, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Professora, muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É uma honra poder participar desse episódio aqui com vocês. Professora, com o fim do período de isolamento social, muitas pessoas se perguntam se ainda tem necessidade de tomar a vacina contra a Covid-19. No ano de 2024, né, o Ministério da Saúde incluiu a vacina no calendário nacional de vacinação. Por que ainda é importante continuar atualizando a vacina? Na verdade, essa orientação do Ministério da Saúde, recomendando a vacina como uma rotina, ela vem adequando ao novo cenário nacional, em que o vírus da Covid deixa de ser uma epidemia, uma pandemia, e passa a circular, então, de forma endêmica. O que significa? É uma presença constante do vírus na comunidade, com períodos de maior número de casos, seguidos de menor número, mas sempre mantendo-se ali uma presença constante. E lembrando que a Covid-19, ela é uma doença que ainda é responsável por um grande número de hospitalizações, grande número de óbitos, e a vacina, ela tem sim um papel muito relevante na redução desses casos graves. Perfeito. E falando especificamente das crianças, elas podem ser consideradas um grupo de risco da Covid? Exato. Então, a vacina ela está recomendada particularmente nesse grupo, em especial quando a gente considera as crianças portadoras de alguma comorbidade, como, por exemplo, doenças do pulmão, coração, síndromes genéticas, que são susceptíveis ao agravamento do quadro. Então, sim, a vacina de Covid ela está indicada nesse grupo e é muito importante que os pais cumpram esse papel como tutores, né, das suas crianças, levando-as aos centros de imunização. Perfeito. Ela tem alguma manifestação diferente que é particular das crianças? Bom, quando a gente fala em crianças e adolescentes, nós vamos ter aí um espectro grande de faixa etária. Então, a gente está falando desde bebês até adolescentes, né? Então, nas crianças menores, a gente pode encontrar sintomas menos específicos, principalmente naquelas crianças que não conseguem verbalizar. O que é comum? Sintomas que a gente chama de catarrais, como coriza, tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, sendo que nos adolescentes esses sintomas tendem a ser mais parecidos com os dos adultos. E nas crianças, a gente pode ter uma apresentação muito peculiar, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é caracterizada por um quadro grave, onde há o agravamento e o acometimento de múltiplos órgãos, como coração. Então, é uma doença bem mais grave. Daí a importância de a gente imunizar essa faixa etária, e lembrando que nós não conseguimos prever exatamente aquela criança que vai evoluir com gravidade ou não. Nós, de antemão, já esboçamos um cenário em que essas que têm comorbidades podem ter manifestações mais intensas, mas é importante a gente lembrar que crianças saudáveis também se internam, também evoluem de forma muito desfavorável. Perfeito. E contrair Covid-19 na infância ou na adolescência, principalmente os casos graves, gera algum tipo de prejuízo para o desenvolvimento da criança? Exatamente, eu acho que essa é uma pergunta crucial. Sim, né, a gente tem diversos estudos sobre a Covid longa, que é caracterizada por uma persistência dos sintomas, e de alguns sintomas mais neurológicos, como, por exemplo, fadiga, déficit de atenção, e que acontece após a resolução do quadro de Covid. Então, a Covid ela pode acometer a criança numa fase muito importante do desenvolvimento cognitivo e psíquico. E uma infecção, ela pode sim interferir até mesmo no rendimento escolar dessa criança.
Tem estudos que mostram que realmente o vírus atinge o sistema nervoso central e com muita frequência pode desencadear essas manifestações que eu mencionei. E além de tudo, as infecções recorrentes, elas podem também levar a sinusite, persistência dos sintomas, é aquela criança que vive com o nariz escorrendo, vive com tosse, não dorme bem por causa disso, e lembrando, gente, o sono é muito importante para a criança, porque é o momento em que ela produz fatores de crescimento, que vão ser responsáveis, então, por um desenvolvimento normal dessa criança. Perfeito, professora. E um dos motivos que levam os pais a terem receio de levar os filhos para serem vacinados é quanto à segurança da vacina. O que os estudos em relação à vacina mostram em termos de segurança? Uhum. Alexandre, eu tenho brincado muito com meus pacientes que a vacina de Covid, ela não é tão nova assim mais, né? Uhum. A gente já está aí com 5 para 6 anos, né? E a pandemia foi em 2020. Com 1 ano a gente já tinha essas vacinas. Então, nós já temos um período muito bom de experiência com essa vacina que permite afirmar a segurança e a eficácia desses imunizantes. Bom, todo imunizante pode ter reações, né? Mas a vacina ela tem se mostrado muito segura, as manifestações adversas e principalmente graves, elas são muito raras. E então, assim, em relação a essa preocupação dos pais, eu acho que a gente já acumulou um nível de evidência muito que tranquiliza muito em relação ao efeito dessa vacina, pelo menos no médio prazo, né? Como eu mencionei. Então, eu acho que realmente essa hesitação baseada nesse desconhecimento, eu acho que ela não se sustenta mais. E lembrando que a vacina ela continuou sendo estudada. Depois que qualquer novo medicamento, nova tecnologia é incorporada, as pesquisas elas não são interrompidas, elas continuam em andamento, que a gente chama isso de fase da vida real. Ou seja, quando essa tecnologia ela sai do laboratório e ganha a comunidade, como é que ela se comporta? Como que as pessoas que receberam esse medicamento, essa substância vão evoluir? E isso continuou sendo estudado. Então, eu deixo aqui meu apelo em relação à segurança e eficácia dessas vacinas, que está mais do que comprovada. Perfeito. Mais cedo a gente tocou no ponto do espectro etário. Tem uma faixa etária específica que o Ministério indica essa vacinação? Então, a vacinação ela está indicada para as crianças a partir dos 6 meses, lembrando que a gente vai ter um calendário adequado aí para a idade, número de doses que essa criança já recebeu, e em relação também ao tipo de imunizante que vai ser aplicado e a dose, que é específica para a criança, justamente para evitar exposições aí a uma concentração de antígenos desnecessária. Entendi. E ainda nesse ponto, tem alguma contraindicação? Sim, a vacina, ela está contraindicada de forma absoluta para quem tem componentes, alergia a componentes desse imunizante ou que teve uma reação de hipersensibilidade grave. Sendo assim, febre, nariz escorrendo, não é justificativa para não vacinar. O que a gente orienta é o adiamento. Então, qualquer pessoa, na verdade, não deve se vacinar com manifestações por outras situações para não misturar e ter um fator de confusão ali na avaliação de um possível evento adverso. Mas fora essas alergias graves que eu mencionei, a todo mundo deve se vacinar. Perfeito. A vacina tem algum efeito colateral mais comum? Toda vacina, né, gente, como todos, assim, a gente espera aquelas reações locais. Então, dor no braço, particularmente nas crianças, aquela febrezinha baixa, a criança ficar muito incomodada, ficar chorosa, porque tem dor no corpo, muitas vezes não manifesta, mas eu gostaria de tranquilizar os pais de que são efeitos esperados, são efeitos leves e autolimitados. Então, vão durar aí, no máximo por 24 a 48 horas. Perfeito. Tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente frisar, que é vacinar a criança não protege só a criança, né? Você pode explicar um pouquinho melhor esse conceito de imunização de manada? Sim, ou imunização de rebanho, né? Então, na verdade, Alexandre, eu vou
utilizar aqui um exemplo muito didático, né? Quando a gente olha para as famílias brasileiras atualmente, em grande parte delas, as mães e os pais precisam de trabalhar. Então, essas crianças, elas acabam ficando sob o cuidado ali do vovô, da vovó, que já tem 60 anos ou mais. Todo mundo acho que vai se sentir assim, vai ser uma cena comum quando a gente menciona quem que já não vivenciou aquele momento em que a criança contrai a virose, melhora muito rápido, porque isso é uma característica da criança, mas em compensação, todo mundo da casa, né? O vovô, a vovó, o pai, a mãe, pega essa virose e pior, né? Fica muito mais tempo para se recuperar. Então, esse é o efeito de manada. Quando uma criança ela é protegida, ela deixa de levar esse vírus, levar aquele micro-organismo, que isso não funciona só para os vírus, ela não leva, então, a gente interrompe um pouco essa cadeia de transmissão. E aí, por contrapartida, né, a gente acaba protegendo as pessoas ali que estão ao redor. Então, por isso que a gente fala que a vacinação ela é um ato coletivo, ela não é só um ato individual. Quando eu mantenho o meu calendário vacinal atualizado, o meu cartão em dia, eu estou protegendo também as pessoas ao meu redor e estou sendo protegida por aquelas que também têm esse hábito. Perfeito. Mais cedo a senhora mencionou que a vacina infantil ela é uma dose menos concentrada, né? Essa é a única diferença entre a vacina aplicada em adultos e crianças? Não, na verdade, a gente utiliza componentes e doses diferentes. Mas isso é uma coisa que os pais podem ficar tranquilos, porque as equipes de saúde, elas já estão preparadas e elas já vão seguir, então, o calendário que é muito bem estruturado de acordo com a idade. A única recomendação é sempre pedir aos pais que levem o cartão de vacina para poder conferir doses anteriores. Atualmente, o SUS mantém um registro eletrônico das doses, mas é sempre bom quem tem o cartão físico estar com ele no momento do atendimento. Perfeito. E esse atendimento ele é feito onde? Qualquer posto de saúde hoje está com a vacina da Covid? Qualquer posto de saúde recebe, né, essas doses do Ministério. A gente recomenda que você deve procurar o mais próximo da sua casa, que é a porta de entrada para o SUS. Então, sim, qualquer unidade básica, no local mais remoto do Brasil, hoje a gente tem uma cobertura ampla do SUS no território nacional, então as famílias vão ter facilidade sim para encontrar. Perfeito. Principalmente desde o período pandêmico, a vacinação, de forma geral, no Brasil, ela tem observado uma queda, né, de várias doenças, como sarampo, a dengue, teve uma adesão muito baixa. Exato. No caso da Covid, como que a gente está com a situação no Brasil e em Minas Gerais, em específico? Olha, Alexandre, isso é uma preocupação muito grande, né, das autoridades sanitárias, porque o Brasil, tipicamente, sempre foi um país que gostou muito de vacina, né? Então, a população brasileira sempre teve essa característica. E dentro de um movimento mundial que começou em 2015, que se intensificou muito depois de 2020, houve uma queda drástica nesses registros e não só o Brasil, particularmente o nosso estado, as taxas, a adesão às vacinas tem sido preocupante, a de Covid, a de dengue também, que foi incorporada para a faixa etária de 10 a 14 anos também, está sendo muito desafiadora, né, a sua implementação. Então, infelizmente, sim, né, os dados são preocupantes e geram uma necessidade de que a gente realmente sensibilize essas famílias e as pessoas para que elas procurem, para que elas retomem um hábito que, como eu falei, né, sempre foi seguro, né? Há 10 anos atrás a gente não teria sentido essa conversa, porque era muito comum e as pessoas já tinham isso como hábito em suas vidas e ninguém questionava a eficácia dessas vacinas, que historicamente mudaram a história da humanidade, né? Então, desde que as vacinas elas são antigas, são seguras e foram responsáveis por melhorar muito a qualidade de vida e trazer longevidade para a população. E sempre foi assim. E agora nós estamos vivendo, então, esse cenário que requer, então, que a gente se mobilize. É extremamente preocupante. E ainda nesse assunto, a senhora acha que a desinformação, tanto a respeito da Covid,
quanto das vacinas em específico tem prejudicado essa adesão? Olha, eu talvez gostaria de melhorar esse termo desinformação, porque quando a gente utiliza, parece que a pessoa não tem nenhuma informação, mas na verdade, é, o que a gente vê é o contrário. Essas pessoas, elas têm uma informação, mas ela é completamente desconectada da realidade, né? Então, olha só, Alexandre, é muito interessante esse questionamento, e eu vou ilustrar com um exemplo real que aconteceu no consultório, essa semana, no meu consultório médico. Não se trata de um paciente pediátrico, mas uma mulher adulta, mas ela veio com um relato, encaminhado por um médico, com um relato de que em 2023 ela teve episódios recorrentes aí de Covid, com sintomas bem intensos. Aí ela teve um herpes zoster, que é o chamado cobreiro, né, que é uma outra doença infecciosa também, que causa umas lesões dolorosas, bastante dolorosas, e depois ela teve uma dengue grave, em 2024. E aí, o médico dela falou que ela precisava procurar um infectologista porque ela tinha algum problema grave de imunidade, porque não era possível uma pessoa adquirir infecções e com sintomas tão intensos. Essa dengue, por exemplo, ela referiu uma hospitalização. E, olha, eu tentei sensibilizar, né, essa paciente de o seguinte: olha, vamos lá, será que a gente está percebendo isso pela ótica correta? Por quê? Porque o agravamento dessas doenças, as manifestações graves, elas não são nenhuma surpresa. Elas são esperadas, tanto que existe vacina para essas doenças. Olha só, se a gente parar para pensar, eu não tô surpreendido com o paciente ter dengue grave. Em 2024, mais de 4 mil pessoas faleceram por dengue no Brasil, né? A Covid matou quase 1 milhão de pessoas. Então, pessoal, acho que a gente tá perdendo um pouquinho, tanta informação, e que se a gente parar para pensar, a gente vê que não faz sentido, que estão em polos opostos. Por quê? Porque essas pessoas, elas chegam no consultório receosas de terem um problema de imunidade. Então, hoje, a quantidade de pessoas que sentam na minha frente fala assim: olha, eu tenho algum problema de imunidade porque eu adoeço demais. E quando você fala da forma mais eficiente de melhorar a sua imunidade através da vacina, não pode porque faz mal, porque vacina é perigoso. Então, tá na hora da gente refletir que tem alguma coisa errada nessa matemática, assim, não tá batendo, as informações, elas estão contraditórias. Então, será que de fato a gente está recebendo o que a gente está lendo, o que as pessoas estão falando, está coerente? Nós precisamos começar a refletir sobre isso, né? Perfeito. E esse risco vem muito da proliferação descontrolada de informações nas redes sociais, né? Como que as pessoas podem filtrar melhor o conteúdo, principalmente sobre saúde, que elas consomem? Olha, eu falo que uma das coisas que eu menos recomendo é a gente utilizar qualquer fonte terrorista. Então, assim, começou com um terrorismo, né, com aquele tom de que é apocalíptico, de que poucas pessoas sabem disso. Isso já é uma forma de prender e de trazer, né? Porque o medo, ele é uma ferramenta muito importante de manipular. Historicamente, a gente viu isso ao longo da história da humanidade, a gente vê que poderes se utilizaram do medo para poder manipular as pessoas. A gente tem medo mesmo. Então, eu também não gosto muito desses conteúdos que ficam sobre vacina e que ficam culpabilizando também as pessoas, né? Gente, o medo é um sentimento natural que nós temos e a gente combate, não é com impaciência, é acolhendo aquele sentimento e contrapondo com a realidade. Então, quando meu paciente vem, eu tento entender, olha, qual a fundamentação do seu medo, de onde ele vem. Então, vamos lá, a partir disso, a gente apresenta os outros fatos. Então, não toma nenhuma decisão por medo, por alarmismo. Sempre que você recebeu uma notícia, assimile aquela notícia e tente aprofundar o seu conhecimento, que é um outro cenário, né, que a gente tem visto muito, assim, a falta de profundidade. Então, hoje a gente sabe pouco de muita coisa.
né? É um fenômeno que a gente vê aí disperso em todas as áreas do conhecimento, pelo excesso de informação mesmo. Então, a gente sabe muito, mas e quando a gente vai ver, a gente não aprofundou em nada, é um conhecimento que fica ali no raso. Então, se você recebeu uma informação, tem dúvida, achou aquela, nunca ouviu falar naquilo, pergunte para um especialista, né? Eu recebo muitas dúvidas pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Confirme em fontes científicas. Então, universidades, a imprensa também, né? Trabalha, as grandes mídias trabalham também, buscam, fazem uma curadoria de profissionais que são mais confiáveis. E eu acho que é isso, o caminho é por aí. Perfeito. E do seu ponto de vista, como uma infectologista que lida com esse tipo de situação diariamente, qual que é o papel tanto do médico quanto do resto da equipe de saúde em tentar solucionar esse problema de desinformação que a gente tem? Olha, Alexandre, eu acho que esse caso que eu trouxe como exemplificação dessa senhora, ele serve muito claramente, né, para demonstrar a importância que o médico tem. Então, olha, aquele médico gerou um alarme na paciente que ela tinha um problema imunológico, e imagina se esse médico falar que as vacinas fazem mal, né? Por quê? Porque nós confiamos, né? Se um médico está falando, ele tem uma autoridade, porque, em teoria, ele é uma pessoa que estudou para poder falar sobre aquele assunto. Então, tem me chateado muito a gente ver que os profissionais também estão se deixando influenciar por essas informações inverídicas, né? E no nosso caso, eu acho que a gente precisa se policiar de que, como autoridades, a gente precisa, é nosso papel buscar fontes confiáveis, científicas, né? A população, em geral, ela pode utilizar essas fontes como pesquisa. O médico não, né? O médico, a gente tem autoridade, a gente precisa, e é nosso papel fornecer informações baseadas na melhor evidência que a gente possui. E, então, quando o colega, ele também demonstra desconhecimento, e já tem estudos que mostram isso, que quando o médico e o paciente concordam em relação à vacina, então, por exemplo, se o médico é contra e o paciente é contra, esse paciente não vai se imunizar, né? Se o médico é a favor, mas o paciente é contra, ele, através da sua influência ali durante a consulta, a taxa de pacientes que se imunizam, ela sobe. Então, aquele paciente que inicialmente ele demonstrava insegurança, quando bem orientado, ele vai sair daquela consulta mais tranquilo, com as suas dúvidas sanadas, e vai procurar a imunização. Então, é um papel fundamental, né? Médico não pode falar mal de vacina, né? Eu falo, gente, a gente não tem embasamento científico para poder desestimular, e o pediatra tem esse papel fundamental, os médicos de saúde da família, enfim, cabe a todos os profissionais, não médicos também, né, enfermeiros, porque o paciente, ele, ao longo do seu cuidado de saúde, ele vai ter contato com inúmeros profissionais, né? Então, no posto de saúde, ele não é só, essa responsabilidade não é só do médico. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar, porque muitas vezes o paciente não vai chegar no médico, ele vai ficar ali na consulta básica com o enfermeiro, de aferição da pressão, ele vai colher o seu preventivo, ele vai passar no assistente social, no psicólogo, e isso precisa ser reforçado ao longo dessa cadeia. Perfeito. Professora, muito obrigado pela participação, viu? Olha, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Foi uma alegria enorme, e nós nos vemos aí nas redes sociais, né? Com certeza. Um grande abraço. Bom, o Saúde e Consciência de hoje fica por aqui. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima.